Você já parou para pensar como um navio de 100 mil toneladas simplesmente não afunda? Porque se você parar para olhar, não faz sentido. Um bloco gigante de aço, pesado, denso, colocado na água, deveria ir direto para o fundo, mas não vai. E o mais estranho é que não estamos falando de navios pequenos. Estamos falando de cidades flutuantes. Navios de carga, petroleiros, cruzeiros gigantescos, todos feitos de metal, todos absurdamente pesados. E mesmo assim, flutuam. Então a pergunta é simples: por que isso acontece? E a resposta começa com uma ideia que parece simples, mas muda tudo. Não é o peso que decide se algo afunda, é a densidade. Agora imagina o seguinte: pega um pedaço pequeno de aço, joga na água, ele afunda. Agora pega esse mesmo aço, mas transforma ele em uma estrutura enorme, oca, cheia de ar por dentro. De repente, ele flutua. Por quê? Porque agora você não está mais analisando só o aço, você está analisando o conjunto inteiro. Aço mais ar. E esse conjunto pode ser menos denso que a água. Agora presta atenção nisso. A água tem uma densidade relativamente constante. Então qualquer objeto que tenha densidade menor que a água flutua, e qualquer objeto mais denso afunda. Simples assim. Mas aqui começa a parte interessante. Navios gigantes não flutuam apesar do peso. Eles flutuam por causa de como o peso está distribuído. E isso nos leva a um dos princípios mais importantes da física: o princípio de Arquimedes. Ele diz o seguinte: todo objeto submerso em um fluido sofre uma força para cima, igual ao peso do fluido que ele desloca. Traduzindo isso para algo simples: quando um navio entra na água, ele empurra a água para os lados, e a água empurrada reage empurrando o navio para cima. Agora pensa nisso: quanto maior o navio, mais água ele desloca, e quanto mais água ele desloca, maior é a força que empurra ele para cima. É isso que mantém o navio flutuando, não é magia. É equilíbrio. Agora vem um detalhe que pouca gente percebe: navios não ficam apenas flutuando, eles se ajustam. Quando um navio está vazio, ele fica mais alto na água. Quando está carregado, ele afunda mais, mas sem afundar completamente, porque o sistema se equilibra automaticamente. Mais peso, mais deslocamento de água, mais força para cima. Mas existe um limite. Se o peso ultrapassar o que o navio consegue deslocar de água, aí sim, ele afunda. E é por isso que existe algo chamado linha de carga, aquela marca pintada no casco do navio. Ela indica até onde o navio pode afundar com segurança. Passou dali, o risco aumenta muito. Agora pensa nisso: um navio de 100 mil toneladas não está desafiando a física. Ele está obedecendo ela, com precisão absurda. Mas ainda tem outra pergunta: se é só densidade, por que não fazer tudo flutuar? Por que prédios não flutuam? Por que carros afundam? A resposta está na forma. Navios são projetados para maximizar o volume de ar interno. Eles são basicamente enormes caixas de ar revestidas de aço, e isso muda completamente o jogo. Agora vamos subir mais um nível. Flutuar é uma coisa, ser estável é outra completamente diferente. Porque um navio não pode simplesmente boiar, ele precisa resistir a ondas gigantes, tempestades, vento, movimento constante. E é aqui que entra o conceito de estabilidade. Navios são projetados com um centro de gravidade muito bem calculado, e com algo chamado centro de empuxo. Se esses dois pontos estiverem mal posicionados, o navio vira. E é por isso que cargas são distribuídas com extremo cuidado. Tudo é calculado. Cada container, cada tanque, cada peso. Porque um pequeno erro pode causar um desastre. Agora imagina o oceano. Ondas de dezenas de metros. Força constante, movimento imprevisível. E mesmo assim, esses navios continuam flutuando. Isso não é só física, é engenharia no limite. Mas ainda tem mais um detalhe curioso: navios são projetados para não serem completamente sólidos. Eles têm compartimentos. Se uma parte for danificada e encher de água, o resto do navio ainda pode flutuar. É um sistema de segurança. Porque no mar, erro não é uma opção. Agora volta para a pergunta inicial: como algo tão pesado não afunda? A resposta não está no peso, está na relação entre peso, volume e deslocamento. O navio não precisa ser leve, ele precisa deslocar água suficiente. E isso muda completamente a forma como você vê o mundo. Porque muitas coisas que parecem impossíveis não são. Elas só estão obedecendo regras que você nunca parou para observar. E talvez a pergunta mais interessante não seja sobre navios, mas sobre quantas coisas na sua vida parecem não fazer sentido, simplesmente porque você nunca olhou da forma certa. Agora me conta, você imaginava que algo tão pesado podia flutuar dessa forma? Ou isso mudou completamente a forma como você entende o básico? Nos vemos na próxima análise.